Boa tarde, pessoal. Iniciando o sistema respiratório, a anatomia desse sistema é a continuidade da aula anterior do sistema circulatório. Vimos lá no sistema circulatório que existe uma circulação pulmonar, aquela que envolve o coração, pulmões, coração. Hoje trataremos então dos órgãos do sistema respiratório, a sua macroscopia, com alguns enfoques com as suas funções e a parte microscópica, especialmente dos alvéolos pulmonares, onde ocorre a hematose, que é o principal fenômeno da respiração, ou seja, a troca gasosa de dióxido de carbono pelo O2. Então nós poderemos examinar aqui os órgãos do sistema respiratório com alguns detalhes estruturais e observamos que esse sistema constitui-se de cavidades que têm origem da cabeça a partir do nariz, seguindo-se a cavidade nasal ou nariz interno e depois continuando-se com a faringe, especialmente a parte nasal da faringe, também chamada de nasofaringe. A faringe é um órgão formado também pela orofaringe, ou parte oral, e laringofaringe, ou parte laríngea. Essas duas partes, oro e laringofaringe, pertencem mais às vias da digestão. Mas especialmente, então, existe uma comunicação, um cruzamento de vias da via da digestão com a via respiratória da condução do ar. Nós poderemos observar também, além da faringe, inferiormente ao nível do pescoço, que o trato respiratório também ele é constituído por uma série de túbulos cujo esqueleto é cartilagíneo, além de estruturas musculares e ligamentares e estruturas vasculares e nervosas. Esse esqueleto, então, é primeiramente um tubo mais alto em relação à traqueia, chamado de laringe. Inferiormente, então, a laringe e a traqueia, formada por diversos semianéis de cartilagem, que nós veremos com mais detalhes mais à frente. Posteriormente ou inferiormente, a traqueia se divide em brônquios. E esses brônquios, eles estão fora dos pulmões, e quando eles adentram os pulmões, eles já se ramificam, formando estruturas menores de calibre sucessivamente menor. Então, desde a traqueia até os brônquios, a ramificação prossegue, ainda macroscopicamente, e depois microscopicamente, formando as menores estruturas, as estruturas finais dessa ramificação, que são os alvéolos pulmonares, estudados na histologia. As vias aéreas, elas também se dividem em um trato aéreo superior e inferior. O trato superior, então, compreende nariz, cavidade nasal, faringe, especialmente a parte nasal, depois a laringe, onde nós teremos aqui algumas cartilagens, como a mais inferior dela, chamada de cricóidea. Abaixo da cricóidea é o trato respiratório inferior, portanto, essa divisão aqui superior, acima da cartilagem cricóidea, e abaixo é o trato respiratório inferior, incluindo então a traqueia e brônquios, e os principais órgãos onde os brônquios se ramificam, que são os pulmões. São esses os órgãos principais da respiração que nós dedicaremos particular ênfase. Então, se estuda também, junto com o sistema respiratório, o sistema digestório, especialmente a cavidade oral e a faringe. Depois nós veremos futuramente, então, na próxima aula. E há um cruzamento de vias, das vias da digestão, portanto, onde o alimento atravessa, para seguir ao canal alimentar, e com o cruzamento do ar que passa pela faringe e depois segue-se pela laringe.
Esse cruzamento pode ser chamado também de decussação. Essa palavra já é conhecida de vocês, eu creio, lá quando falamos da decussação das vias nervosas, as vias de impulsos nervosos. No estudo, então, começaremos pelo nariz. O nariz é um órgão ímpar mediano, localizado, então, ao lado dos ossos das maxilas, direita e esquerda. Os ossos do nariz correspondem às maxilas e também os ossos nasais. Aqui não estão presentes, mas depois a gente poderá relembrar o esqueleto da face, esses ossos. Esses mesmos ossos nasais e maxilas delimitam uma abertura chamada de abertura piriforme. O objetivo de mostrar essa imagem não só para lembrar do saudoso Michael Jackson, que ele foi um dos que trabalhou muito para alterar a sua plástica facial. Então fez cirurgia nas narinas, no nariz, de tal forma que houve tanta mudança que praticamente ele teve uma mudança assim, bem notável, assim, porque o nariz não só questão anatômica, assim, a questão de variação anatômica que tem a ver com a idade, tem a ver também tem a ver com a etnia. Michael Jackson é um afrodescendente e o seu nariz foi adaptado através de cirurgia plástica para o nariz de uma pessoa que fosse vamos supor, um europeu, né? Que tem outro tipo de nariz, uma outra conformação do nariz. Então isso aqui é só mais a título de ver assim, algo preocupação com o aspecto, com a plástica, com a anatomia do nariz, modificou tanto que ele acabou até perdendo nessa imagem, acabou perdendo o nariz, sem querer ser indecoroso, sem querer ser, como que se diz, deselegante como Michael Jackson, porque ele era um excelente cantor. Mas o nariz, então, ele é estudado na sua morfologia externa a partir da raiz, aqui, entre os dois olhos, direito e olho esquerdo, e essa raiz corresponde à sutura frontonasal, ou seja, do osso frontal com os ossos nasais, incluindo a pele, que encobre cartilagens e encobre esses ossos vizinhos. E esta região, então, que constitui abaixo da raiz, também estrutura mediana, chamada de dorso, que termina inferiormente numa ponta denominada de ápice. Então, anatomicamente, o nariz parece uma pirâmide, cuja base apresenta-se duas aberturas denominadas de narinas, e as faces dessas pirâmides correspondem aqui, as faces laterais correspondem às asas do nariz. O nariz externo, ele então tem uma variação étnica dentro da anatomia, conforme o que se popularmente chama de raça, né? Há indivíduos, por exemplo, que eu mencionei, europeus, diferentes dos asiáticos, dos afrodescendentes ou da raça negra. Os europeus, eles têm um nariz retilíneo, como esse aqui. Essas imagens aqui, essa imagem foi retirada do livro de Testy e Latarjet, da anatomia humana, em francês. Por isso aqui aparecem os nomes em francês, aqui os tipos de nariz. Então o nariz diferente é esse aqui, que parece mais encurvado, de uma forma côncava do dorso do nariz. Então o dorso do nariz retilíneo, côncavo, depois com a predominância de um nariz cujas asas são mais abertas, são mais expandidas lateralmente, incluindo também as suas aberturas, são as narinas. Outros tipos étnicos também, outros indivíduos, têm esses nariz mais encurvado, mais convexo no dorso,
e aquilíneo também, com certa convexidade do nariz, bastante proeminente. E mais proeminente aqui esse nariz chamado tombant em francês, como se fosse um nariz tombado para baixo, cujo ápice se volta bem inferiormente em relação aos demais narizes. Há também diferenças, há variações que envolvem idade, né? Indivíduos que apresentam, os mais idosos, têm também curvamento do nariz para baixo, do ápice do nariz é mais evidente, enquanto que as crianças e recém-nascidos têm o nariz mais aparecido assim, com esse tipo arrebitado. Esse também é um nariz arrebitado. Esse daqui é um tipo de nariz em cela. Esse daqui também é parecido, só que mais pontiagudo. Então, nariz em cela. Então, há diferenças anatômicas assim variadas no nariz, inclusive esse tipo aqui chamado Bourbonien, outro nariz que é o tipo de nariz adunco, em que há uma excessiva, o dorso do nariz bem desenvolvido e bastante convexo. O septo nasal, ele é uma estrutura interna no nariz, na cavidade nasal. Então, lembrando que o nariz, a partir das narinas, as comunicações anteriores, que tem a passagem do ar, inclusive, né, que o ar na inspiração passa, ele adentra a cavidade nasal pelas narinas, direita e esquerda, e existe uma parede que separa essa cavidade nasal, aqui nesta vista lateral, e essa parede é chamada septo nasal. O septo nasal ele compreende uma cartilagem septal e uma parede óssea, que é uma parede posterior óssea e anterior cartilagínea. A cartilagem é do tipo hialina. E as narinas apresentam também uma abertura que contém pelos, porque essas estruturas são revestidas por mucosa, e essa mucosa, nessa entrada das narinas, apresentam pelos que participam da filtragem do ar que passa pelas narinas. Então, esse ar precisa reter as partículas de poeira, substâncias que são nocivas, mais macroscópicas, que vai ter uma barreira de pelos aqui, que são as vibriças, né? Então, os dois ossos que formam o septo ósseo, ou o septo nasal, a parte chamada septo ósseo, né? É o osso etimoide, que apresenta uma lâmina vertical no plano mediano, chamada de lâmina perpendicular ou placa perpendicular do osso etimoide. A palavra etimoide, logicamente, é com T mudo, aqui está com ETI, né? Mas é T mudo. E inferiormente, o etimoide se articula com o vomer, esse outro osso ímpar e mediano aqui, em forma de relha de arado, né? Por isso a palavra vomer. Então, o teto da cavidade nasal, formada pelo osso etimoide, também pela placa chamada de lâmina cribriforme do osso etimoide, que apresenta orifícios, que são os forames por onde passam os nervos que constituem o nervo só, os filamentos do nervo olfatório, primeiro par craniano, e o assoalho da cavidade nasal também é formado pelo palato ósseo, aqui a chamada lâmina horizontal do osso palatino, a lâmina horizontal do osso da maxila, incluindo também, posteriormente, o osso palatino, que forma, então, o palato ósseo, o palato duro. Todas essas estruturas têm um revestimento mucoso, ou seja, de uma túnica que tem células que secretam muco, chamadas de células caliciformes. Além disso, o epitélio é um epitélio que contém cílios, é um epitélio que inicialmente é de estratificado pavimentoso na pele, passa a ser um epitélio cilíndrico, ciliado. E esses cílios é que ajudam também na expulsão das partículas que adentram pela cavidade nasal, graças também ao muco aí produzido na mucosa. Então, há várias informações aqui detalhadas que a gente vai mostrando, que é o septo nasal, como eu mencionei, separando a cavidade nasal e vista posterior aqui em duas metades.
Essas metades também são chamadas popularmente de fossas nasais, uma direita e uma esquerda nesta vista posterior aqui. É evidente que nesse septo aqui revestido por mucosa, vai existir um osso aqui chamado de vômer, juntamente com a lâmina perpendicular do osso etimoide. Então, o teto da cavidade nasal formada pelo etimoide, aqui está também o esfenoide, posteriormente a cavidade nasal. Vê-se que a cavidade nasal tem esse formato, um formato quase que quadrilátero, retangular, e posteriormente, então, se inicia a faringe. Deixa eu parar um pouquinho para tomar uma água e silenciar o meu celular aqui. Nessa época de calor, a hidratação é fundamental também para o sistema respiratório. E aqui podemos comentar vários detalhes também sobre as funções, né? Então, o ar passando pela cavidade nasal vai encontrar certa resistência nas paredes, mas aqui a parede do septo nasal é bem plana, lisa, né? Não há tanta resistência assim ao ar. Mas essa resistência vai existir nas chamadas conchas nasais, que são projeções da parede lateral da cavidade nasal ou das fossas nasais. Então aqui aparecem duas conchas, que antigamente se denominava cornetos. São estruturas que parecem encurvadas para baixo, como se fosse mesmo uma concha ou um caracol, né? Quase que formando um enrodilhado aqui. Os limites, então, que eu havia mencionado com relação à cavidade nasal, pelo menos nesse plano aqui, nesse corte sagital mediano, está aqui a narina anteriormente, e posteriormente aqui os coanos. Coano direito, coano esquerdo. Aqui a palavra coana, antigamente falava coana, né? Mas o certo é coano. São comunicações posteriores entre a cavidade nasal e a próxima continuação, ou a continuação dessa cavidade, que é a faringe, especialmente a nasofaringe, que está logo acima do palato mole. Essa estrutura aqui, palato mole, é uma estrutura membranosa, revestida por mucosa, e também muscular. Então a principal componente desse palato mole é o músculo, especialmente o músculo aí que constitui a úvula palatina, que está aqui, essa projeção na vista posterior, a úvula palatina. Então aqui essa porção aqui corresponde ao palato mole, mais encurvada para baixo, enquanto que aqui à frente nós temos o palato duro, palato ósseo, ou seja, o assoalho da cavidade nasal e o teto da cavidade oral, que está logo abaixo, que contém a língua e que será visto posteriormente na aula de sistema digestório. Dá para se notar que a cavidade nasal aqui, ou melhor, a primeira porção da faringe, a parte nasal da faringe, apresenta-se uma elevação, e nessa elevação vai existir um orifício, aqui está sombreado, e esse orifício é o ósteo faríngeo da tuba auditiva, cuja função é comunicar-se com a cavidade do tímpano, da orelha média, onde tem o tímpano, a membrana do tímpano. Então essas cavidades contêm ar, tanto na orelha média quanto essa aqui, a parte nasal da faringe, e que é o ar que se comunica com a da cavidade nasal. E passa por aqui com uma certa pressão. E essa pressão é igualada pela presença do ósteo faríngeo da tuba auditiva. Esse ósseo termina, então, como eu disse, lá na orelha média. E as pressões são igualadas quando esse ósteo apresenta-se aberto.
Então existe uma estrutura que envolve aqui esse ósseo que pode funcionar como uma válvula que impede, abre ou fecha a passagem do ar aqui para a cavidade do tímpano, né? Essa estrutura aqui, a elevação chamada toro da tuba auditiva, ou toro tubal, toro. Então essa parte nasal da faringe ela vai se estreitando aqui, se continua em comunicação com a cavidade oral, formando a parte oral da faringe, que falaremos na aula do sistema digestório. Depois a outra parte estreita aqui, já em contato com a entrada da laringe, chamada parte laríngea da faringe, ou laringofaringe. Portanto, aqui a laringe é representada por cartilagens revestida também por uma membrana mucosa e epitélio pseudo-estratificado ciliado histologicamente. Então, nota-se também que a mucosa tem esse aspecto avermelhado, porque ela é ricamente vascularizada, né, por plexos sanguíneos e plexos por capilares, né, uma rede capilar sanguínea e uma rede capilar linfática. A rede capilar sanguínea é importante também para a manutenção da temperatura dessa mucosa, que é ela que aquece o ar. Esse ar precisa ser aquecido, ele precisa ser umidificado, e essa umidificação também se faz graças à produção de muco dessa mucosa. E precisa, logicamente, ser purificado esse ar, já começando pelas vibriças, como eu mencionei anteriormente, ao nível logo na entrada da cavidade nasal, na chamada região chamada vestíbulo nasal, que veremos também em outra imagem. Então aqui teremos que as conchas nasais têm por função fazer com que esse ar seja retido em maior tempo suficiente para que seja aquecido, uma vez que o ar em temperatura muito baixa não é adequado para seguir pelo trato respiratório, seja o superior, seja o inferior. E aqui então esse trato respiratório aqui representado pela laringe é através de cartilagens, e é mais conhecida aqui talvez seja, duas cartilagens são as mais conhecidas aqui, a cartilagem denominada de epiglótica, com a mucosa formando a epiglote, aqui em vista posterior, aqui vista em corte sagital mediano, uma vista lateral, e estruturas vizinhas aqui, incluindo músculos, ligamentos aqui. Inferiormente à epiglote, ou melhor, na cavidade da laringe, é possível se observar uma fenda horizontal, essa fenda aqui, chamada de ventrículo da laringe. É formada por duas pregas, o ventrículo da laringe. A prega superior, chamada de prega vestibular, e a prega inferior, chamada de prega vocal. E antigamente era comum chamar-se essas pregas de cordas vocais e vestibulares. Na verdade, é um par dessas pregas vestibular e um par dessas pregas vocal, porque é correspondendo à outra metade, né, nessa mesma laringe, né? Então, somente aqui é a metade de corte sagital mediana. Então, aqui nós temos a entrada da laringe, a epiglote, como eu mencionei, e aí, lá na frente, na cavidade oral, onde corresponde aqui a parte oral da faringe, nós observamos aqui a raiz da língua. A língua, essa estrutura, esse órgão que está aqui, então apresenta uma raiz e que tem um aglomerado de tecido linfático aqui, chamado de tonsila lingual. Nota-se também algumas áreas, algumas escavações, como esses recessos piriforme, e um outro chamado de valécula epiglótica, aqui entre a epiglote e aqui também em corte sagital mediano, entre a epiglote e a raiz da língua. Existe uma área chamada valécula epiglótica, onde também, quando o alimento se estacionar nesse local, pode provocar irritação e a pessoa tossir para expelir esse alimento. O alimento não deve seguir, logicamente, para a laringe, deve seguir para o esôfago, como veremos no sistema digestório. E quem impede a passagem do alimento
para a laringe e para prosseguir ao esôfago, vai ser essa estrutura, a epiglote, que se fecha, abaixa, se move posteriormente e para baixo, fechando essa entrada da laringe durante a passagem de líquidos ou de alimentos sólidos, durante a fase da deglutição. Agora, em uma vista lateral, como eu mencionei aqui, nós temos o nariz, escorce sagital, a vista da parede da cavidade nasal, parede lateral, né? Então, o nariz externo compreende essa estrutura aqui, óssea e cartilagínea, uma vez que tem cartilagens, inclusive não só a cartilagem do septo nasal, mas as cartilagens alares que formam também a asa do nariz e outras cartilagens acessórias que caracterizam o esqueleto do nariz, que pode também ser palpável, pela palpação dá para se definir o que é cartilagem e o que é osso, né? Quanto mais próximo da raiz do nariz, está palpando o osso. Quanto mais próximo do ápice do nariz, está palpando cartilagem. E aqui a região denominada de vestíbulo, onde apresenta-se aqui as vibriças. Uma área chamada límen, que é o limite entre o vestíbulo e o restante da cavidade nasal, onde observamos que já não é mais uma parede divisória, né, no plano mediano, e sim as conchas nasais, principalmente duas que são mais visíveis aqui, a média e a concha nasal inferior. Acima da concha nasal média, a concha nasal superior. Então, superior é uma concha bastante menos visível, superior, concha nasal média e concha nasal inferior. A concha nasal inferior, ela corresponde a um osso individualizado, revestido aqui pela mesma mucosa que reveste todo o restante do trato respiratório, mucosa respiratória. Ao nível dessa concha nasal superior, nós temos um outro tipo de mucosa que não é respiratória, que não tem a função só de condução do ar, de filtragem do ar, né, de purificação do ar, também umidificação e aquecimento do ar. Não tem só. Então, essa mucosa que está superiormente, aqui no terço superior da cavidade nasal, incluindo também o terço superior do septo nasal, é uma região cuja mucosa é sensitiva ou sensorial. É a chamada mucosa olfatória. Olfatória, por quê? Porque o nervo olfatório, o primeiro par craniano, tem origem a partir de terminações distribuídas amplamente nesta mucosa. Portanto, aqui se tem a percepção do olfato, outra função também das vias aéreas, né? O trato respiratório superior. E além disso, existem estruturas cavitárias, aqui esses espaços que contêm ar também, que se comunicam com a cavidade nasal, revestidos também pela mesma membrana mucosa que reveste essa cavidade. Essas estruturas são chamadas de seios paranasais. Não só paranasais, como superiormente ao nariz, como seio frontal aqui, e posteriormente ao nariz, como seio esfenoidal. Existem outros dois seios chamados de células etimoidais e o seio maxilar, que é o maior de todos, que nós veremos também a seguir. O seio esfenoidal, que bem amplo, ele dá acesso também à célula turca, que está aqui, que aloja a hipófise, aquela glândula lá da região do hipotálamo, né? E, portanto, é uma área também de acesso cirúrgico, através do acesso transfenoidal, fazendo a ruptura dessa parede óssea, é possível atingir aqui e fazer uma cirurgia dessa glândula aqui, chamada de hipófise. Então, essa relação de proximidade com estruturas aqui, como, por exemplo, do encéfalo, tem grande importância clínica também nas cirurgias. A mucosa que reveste a cavidade nasal também reveste a faringe, como eu mencionei, e também onde existe tecido linfático, ou como no caso as tonsilas. E a tonsila aqui que aparece aqui pregueada é a tonsila faríngea. Aqui o tórax tubal ou toro tubal, toro da tuba auditiva, com seu ósteo faríngeo da tuba auditiva. Que ele vocês já
entende, por exemplo, quando a pessoa está em grandes altitudes, assim, por exemplo, em montanhas, quando está viajando, está em um avião, precisa ter uma respiração, ou melhor, precisa sentir aquela diferença de pressão que dá um zumbido na cabeça, né? E quando a pessoa engole ar, ou saliva, ou chupa uma bala, algum alimento que possa movimentar esse orifício, abrir mais esse orifício, as pressões são igualadas e aí o zumbido desaparece, né? Então o fato só de engolir saliva já ajuda a igualar a pressão aqui, estando a pessoa em grandes altitudes. Então aqui nós temos novamente aqui o palato duro, o assoalho da cavidade nasal, e aqui o palato mole, essa porção posterior e inferior do palato. O osso, a maxila que forma o palato duro também apresenta aqui a raiz dos dentes, onde se implantam, né, as gonfosas dentoalveolares, aqui os dentes incisivos aqui aparecem nesse corte. Notem também que as três conchas nasais são separadas por espaços em fenda, aqui olha, esse chamado de esse superior, esse médio e esse inferior. Esses três espaços são chamados de meatos. Então temos aqui o meatus nasal superior, entre a concha média e a concha nasal superior, o meato nasal médio entre a concha nasal média e a concha nasal inferior, e o meato nasal inferior entre essa concha e o palato duro. A concha nasal inferior é a mais volumosa de todas as conchas é aquele osso independente. E as demais conchas provêm do osso etimoide, das massas laterais do osso etimoide, que é um osso bastante irregular, como vocês podem notar. A importância desses meatos é que neles se abrem as conchas nasais. Acima da concha nasal superior pode existir uma outra concha chamada concha nasal suprema, que é inconstante, que é mais rara de existir. Então, normalmente acima dessa concha nasal superior existe um recesso chamado de esfeno etimoidal. Então, recesso esfeno-etimoidal. Esse recesso esfeno-etimoidal tem um orifício que comunica o seio esfenoidal com a cavidade nasal. Portanto, se abre aqui o seio esfenoidal. E esse seio esfenoidal lança o seu muco, produzido nessa membrana de revestimento, para, quando está em excesso, né, no caso de uma sinusite, para a cavidade nasal. E na sinusite também é comum ocorrer também um muco produzido no seio frontal, que vai ser lançado no meato nasal médio. Ao passo que o meato nasal inferior, ele não vai receber nenhum seio esfenoidal, ou o muco proveniente desse seio, ou o ar desse seio. Ele vai receber a lágrima, especialmente no bulbo do olho, que é drenado através do ducto ou canal lacrimonasal logo abaixo, então, dessa concha nasal inferior. Então aqui só existe o ósteo do ducto lacrimonasal. Continuando aqui os seios paranasais, aqui nessa imagem podemos ver a parede óssea de um seio da maxila, e o maior dos seios paranasais é esse seio chamado de maxilar. Então aqui nós apresentamos o seio frontal, do osso frontal, e aqui o seio maxilar. O seio maxilar também tem uma abertura aqui, que você vê aqui, que se abre lá na parede lateral da cavidade nasal, no meato nasal médio, certo? Então tem um ósteo do seio maxilar. Então são os seios maxilar, esfenoidal, frontal e as células etimoidais anterior, média e posterior. São três grupamentos de células, ou pequenos, ou diminutos seios, antigamente chamado seio etimoidal.
Veremos a seguir, então, a abertura desses seios, que tem grande importância na drenagem, então, do muco, no caso em que ocorre, por exemplo, as sinusites, né? Ou as sinusopatias, como a mais comum delas, a sinusite. Então, nessa imagem aqui a gente observa um corte frontal aqui, pegando as órbitas, aqui as duas órbitas, aqui o osso frontal, de tal seio frontal, superiormente, inferiormente aqui ao lado, próximo às órbitas, vão ter os seios etimoidais, ou células etimoidais, depois, inferiormente, o seio maxilar. Então são ossos tipicamente pneumáticos, né, que vocês já viram na classificação dos ossos irregulares da face. Ossos que contêm ar, com exceção do osso temporal, mas que se comunicam então com a cavidade nasal, esses seios paranasais. E essa comunicação se faz, por exemplo, aqui onde o muco, que é produzido nessa membrana, e aqui ele está sendo formado em excesso, numa sinusite, esse muco precisa ser drenado para o meato nasal médio, que está aqui. Como aqui nós podemos observar que o meato está bem estreito aqui, porque a camada ou a túnica mucosa está bem volumosa ou inchada, um edema que caracteriza aqui uma rinite, pode ser uma rinite alérgica ou de outra causa. E nas rinites, a obstrução de ar é frequente, então a passagem de ar fica extremamente prejudicada aqui. Do outro lado não tem a rinite, está mais amplo, né? Os espaços estão mais amplos. Geralmente nessas rinites, com esse edema, há também um processo de que a cartilagem septonasal ela pode se deslocar sofrendo um desvio, aqui como vemos aqui um desvio do septo nasal, especialmente cartilagíneo, né? Então pode ocorrer também essa outra patologia que é necessário fazer uma septoplastia quando esse desvio é muito pronunciado. Então, para fazer a drenagem desse muco em excesso, é necessário que o paciente fique em uma posição específica, tome medicamentos quando preciso, e a posição da cabeça pode facilitar pela ação da gravidade e por massagem facilitar a drenagem desse fluxo, bem como fazer inalações, né? E aqui uma vista superior da cavidade nasal, ou melhor, dos seios paranasais, especialmente os etimoidais. Olha só, as células etimoidais anteriores, as células médias aqui e posterior, né? Células posteriores e médias, média e posterior aqui, média aqui, posterior aqui, anterior aqui. Então essas diversas células etimoidais têm um arranjo bastante complexo, mas todas as células etimoidais elas se abrem tanto no recesso esfenoetimoidal como no meato superior e no meato médio, né? Elas se abrem então em diversos pontos. Aqui também com destaque ao seio esfenoidal, que se abre no recesso esfenoetimoidal que eu mostrei para vocês. Outros detalhes aqui envolvem também vista posterior, que o seio cavernoso, essa vizinhança do seio cavernoso com o esfenoide também tem grande importância clínica, que o seio cavernoso é aquele espaço que contém o sangue venoso, o espaço da dura mater, né? Que eu havia mostrado os seios venosos. Esse é um dos seios chamado cavernoso, e que também envolve aqui a hipófise, que está alojada na célula turca, com a secção do quiasma óptico aqui, o que nós podemos observar, nervo óptico, quiasma seccionado e o trato óptico aqui do outro lado, bem como a parte do tronco encefálico, que é o mesencéfalo, também seccionado transversalmente. Nota-se também, então, né, por esse colorido aqui na frente, anteriormente o seio frontal, então na região média as células etimoidais e posteriormente em amarelo o seio esfenoidal, né? E a passagem também da artéria carótida interna aqui, olha, quando ela adentra a cavidade do crânio, que é a cavidade craniana, que era a passagem das duas carótidas internas aqui também presentes
ao nível do seio cavernoso, juntamente com as trabéculas aracnoides aqui, as trabéculas aqui da aracnoide mater. E aí a gente vê uma visualização dos mesmos seios aqui no osso frontal, seio frontal, células etimoidais aqui em variável número, né, bastante numerosas, pertencentes logicamente ao osso etimoide. Aqui o seio esfenoidal posteriormente, onde se abre no recesso esfenoetimoidal. Se fizermos a remoção das conchas nasais, a superior e a concha nasal média, a gente observa, além das células etimoidais, observamos aqui ao nível do meato médio, uma região chamada de hiato do meato médio, essa região chamada de mais afundada, que é o hiato semilunar, onde se abre também o ducto nasofrontal, ou seja, no meato nasal médio, se abre o seio frontal, se abre também o seio maxilar e as células etimoidais, né? Concha nasal inferior também já foi mantida aqui, né? Ela foi mantida. Na próxima figura, dá para ser com a remoção da concha nasal inferior. Observe-se aqui a abertura do ducto lacrimonasal. Reparem que aqui um corte sagital também, ou um corte mediano na vista da metade esquerda da cabeça, essa imagem anterior da metade direita, né? Então aqui duas metades distintas. Olha aqui a passagem o muco vai passar aqui do seio esfenoidal para o recesso esfenoetimoidal, uma sinusite, ou do seio frontal, abre-se aqui no meato nasal médio, ao nível do hiato semilunar, que é essa reentrância aqui, bastante, onde se abrem também as células etimoidais, ao nível de uma outra estrutura chamada bolha ou bula etimoidal. Essa estrutura essa saliência aqui é a bula etimoidal. Então são detalhes assim, que a gente não vê nas peças, não vamos ver bem nas peças do laboratório de anatomia, nós não temos uma peça assim, mas para vocês terem uma noção onde se dá a abertura desses seios, que é de grande importância o pessoal que trabalha na área de pneumologia, né, no caso de tratamento de sinusite. Aqui o osteofaríngeo da tuba auditiva, que eu havia mencionado, né, recoberto parcialmente pelo toro da tuba auditiva, essa região aqui, essa estrutura. Na vista posterior, as comunicações entre a cavidade nasal e a parte nasal, que é a nasofaringe, parte nasal da faringe, é chamada de coanos. Então, os dois coanos, o coano direito e o coano esquerdo, são as comunicações da cavidade nasal com a faringe. A faringe, então, ela tem três partes: superior, a parte nasal, a parte média, a oral, e a parte inferior, a laringofaringe ou parte laríngea, também chamada de hipofaringe. Então, parte oral, orofaringe, né? A raiz da língua, na vista também comunicação dentro da cavidade oral aqui, comunicação com a faringe, e a endolaringe, que é a cavidade da laringe, apresenta também uma entrada, a cavidade laríngea, e essa entrada é chamada de ádito da laringe. Aqui nós vamos ver que a mucosa, ela reveste não só a musculatura, a mucosa internamente na luz da laringe, toda a musculatura, e também as cartilagens são revestidas formando pregas, né? Essas pregas aqui. E vamos ver as cartilagens menores também, juntamente com as principais, as maiores, são as cartilagens da laringe. Posteriormente, aqui nós teremos, aqui foi aberto aqui o esôfago, né? Se removermos o esôfago, teremos anteriormente aqui a traqueia, que está a continuação da laringe. Aqui, a laringe, essa estrutura aqui mostrando a musculatura intrínseca da laringe, diversos músculos, e inervação pelo vago, né? Inervação do 10º par craniano, como nós vimos, e também inervação do 11º par, que é o acessório. Nem todos esses músculos aqui, eles são intrínsecos, porque eles pertencem a esses
esqueleto da laringe, essa estrutura cartilaginosa. Mas tem também membranas. Aqui foi removido, logicamente, a túnica mucosa para se ver essas estruturas. Então veremos que as cartilagens, a cartilagem epiglótica, que eu já mencionei, e várias outras cartilagens, pequenas cartilagens pares, chamadas de corniculados e cuneiforme. A cuneiforme é mais superior, a corniculada mais inferior. A aritenoidea, essa aqui, uma cartilagem aqui mais triangular, aritenoidea, que se articula inferiormente com a cartilagem cricoidea. Esta vista é vista posterior da laringe. Então aqui a cartilagem cricoidea, que tem esse nome devido ao formato de um anel de sinete. Anteriormente a essas cartilagens epiglótica e aritenoides, corniculados e cuneiformes, vai existir uma cartilagem, a maior de todas as cartilagens, denominada de tireoidea, ou seja, uma cartilagem em forma de escudo. Então essa vista posterior da tireoide parece um escudo mesmo, né? Aqui a cartilagem tireoide. Inferiormente a cricoidea e a tireoidea vai ter uma membrana, um ligamento cricotraqueal, ou seja, que é o primeiro ligamento que existe entre a última cartilagem inferior com a traqueia, então cricotraqueal. A cartilagem cricoide ela é contínua também anteriormente, aqui não dá para se ver. Então esse ligamento cricotraqueal não só em vista posterior, mas em vista anterior. A traqueia, que esse tubo foi seccionado aqui, e dá para ver duas cartilagens traqueais unidas por um ligamento anular. Um ligamento anular bem estreito. E uma porção posterior em que está ausente essa cartilagem, revestida por membrana tanto mucosa quanto muscular. A muscular é músculo liso e é o chamado músculo traqueal, que forma essa parede membranosa, membranácea da traqueia. Em corte sagital mediano, a laringe, ela apresenta, portanto, aqui, logo abaixo da raiz da língua ocioide, teremos um ligamento ilioepiglótico aqui, que se prende à cartilagem epiglótica, o corpo adiposo também da laringe, superiormente. Aqui tudo que é azulado, aqui é cartilagem, então a cartilagem epiglótica pintada em azul, aqui a cartilagem tireoide também, e a cartilagem cricoide em corte sagital mediano, que dá para ver que posteriormente ela é mais volumosa, né? Mais desenvolvida, e anteriormente ela é mais estreita. E o ligamento que une também a cartilagem tireoidea com a cartilagem cricoide. É o ligamento cricotireoide, no caso. Aqui nós temos, então, a observação da cavidade da laringe, também chamada de endolaringe. Eu falei para vocês que a cavidade da laringe tem primeiro uma abertura, aqui em vista posterior, ao nível da epiglote, chamado de ádito da laringe. Quando passa pelo ádito da laringe, vai para uma próxima região chamada de vestíbulo da laringe. Vestíbulo seria a antessala de uma sala mais inferior, chamada de cavidade infraglótica. Aí tem uma outra palavrinha que é importante a gente mencionar. As duas pregas, a prega vestibular e a vocal, e o seu ventrículo entre as pregas, elas formam uma região aqui onde há passagem de ar de uma forma variável, ora mais, ora menos, porque existe uma movimentação, uma aproximação dessas pregas vocais e vestibulares, principalmente as pregas vocais, que são as populares cordas vocais verdadeiras. Essa prega aqui é constituída internamente por um ligamento vocal, também com uma musculatura bem chamada músculo vocal. Devido à ação desse ligamento, da musculatura e dos demais músculos intrínsecos da laringe, há um estreitamento, há uma aproximação das pregas vocais, e aí esta região é chamada de, as margens dessas duas pregas, à direita e à esquerda, quando se aproxima, formam a rima glótica, a rima, que abre e fecha. Sendo que a cavidade, o espaço entre uma rima e outra, uma prega e outra,
é chamado de glote. Portanto, o vestíbulo da laringe também pode ser chamado de cavidade supraglótica, em cima da glote, que é a região aqui entre as duas pregas vocais e vestibulares de cada lado. E a cavidade abaixo, cavidade infraglótica, que eu mencionei, da laringe, logicamente. Tem outras informações aqui, mas se você ver melhor o esqueleto da laringe, né, que eu poder falar das funções, então cada músculo tem uma função específica na movimentação daquelas pregas vocais e vestibulares. Aquelas pregas vestibulares não têm tanta importância na produção do som, e sim mais função protetora. Aqui então nós temos aqui, além do esqueleto da laringe, superiormente o ocioide, que é aquele que parece uma mandíbula pequena, né, em forma de ferradura, esse osso aqui. Aqui atrás do ocioide nós temos uma cartilagem em forma de uma folha ou de um pecíolo chamado de epiglote. E a membrana que une o ocioide à cartilagem tireoide é chamada de tireoióidea. É um ligamento, membrana tireoióidea. Atrás dessa membrana existe um corpo adiposo, aqui é amarelo também, gordura, serve também, ajuda a proteger essas cartilagens, né, formando um amortecedor, porque essas cartilagens têm movimento e podem sofrer atrito nas estruturas vizinhas. Então a vista posterior da epiglote aqui dá para observar que tem o formato de uma folha ou de um pecíolo de uma folha. Inferiormente à cartilagem epiglótica, aqui na frente, aqui nós temos aquela em forma de escudo, que é chamada cartilagem tireoidea, e que apresenta uma incisura tireoidea, aqui no plano mediano, e também uma proeminência laríngea, aqui, aquela popularmente chamada de pomo de Adão, que é mais volumoso, mais desenvolvido nos indivíduos masculinos e também nos adolescentes, quando sofrem maior desenvolvimento, que a laringe também sofre maior desenvolvimento, tanto no sexo masculino quanto após os 12 anos de idade, após a puberdade, com as modificações notáveis assim, no volume da voz. Inclusive as moças, elas não têm umas cartilagens tão bem desenvolvidas quanto os meninos, né, após a puberdade. Então a voz mais aguda tipicamente da voz feminina. Aqui tem a epiglote também, ela tem uma inserção aqui anteriormente, aqui na frente, onde está na face interna da cartilagem tireoidea. Posteriormente a tireoide, aqui nós observamos duas outras cartilagens que eu já falei para vocês, são as aritenoideas. Esse formato, quase um formato piramidal, triangular, um triângulo, uma pirâmide, né? Cada uma delas são cartilagens pares, né? Então, cartilagens ímpares, tireoidea e a cricoidea, pares, as aritenoideas, e posteriormente as cartilagens corniculada e cuneiforme, logo acima no ápice das duas aritenoideas. Observa-se inferiormente, onde se articulam as duas aritenoides, aqui a porção posterior do anel, chamado de cricóide, a cartilagem cricóide aqui, portanto, né? Cartilagem cricóide, e na visão posterior a membrana da traqueia, onde está o músculo traqueal, então a parede membranácea da traqueia aqui. Anteriormente a traqueia com semianéis de cartilagem hialina. Voltando inclusive com relação à epiglote, a única cartilagem da laringe que não é hialina, que é elástica, é essa epiglótica. As demais são do tipo hialina, então são mais resistentes, menos flexíveis na movimentação. Aqui numa vista sagital mediana também, vocês vão observar então aqui a epiglote, aqui no momento que a laringe ela está, permite a passagem do ar, cartilagem epiglótica, é aquela que fecha então a passagem do vestíbulo da laringe, né, que é o ádito da laringe.
quando passa o alimento, como eu mencionei anteriormente. E então a cartilagem tireoide, aqui nós observamos aquela estrutura que parece um escudo, a membrana tireoide, que une o ocioide à cartilagem tireoide, e a membrana cricotireoide, o ligamento cricotireoide lateral e mediano aqui, que une a cartilagem cricoide à cartilagem tireoide. Depois o ligamento cricotraqueal, que une a primeira cartilagem traqueal com a cricoidea. Agora, nesse momento, vou hidratar minha laringe, aqui a minha faringe, principalmente. Então, voltando aqui, olha, a laringe novamente, uma vista. O médico, por exemplo, vai fazer um exame da cavidade da laringe. A primeira estrutura que ele vai notar é a epiglote, aqui, essa estrutura anterior da laringe, aqui próxima à raiz da língua, né? Aqui a valécula epiglótica de cada lado, né? O ligamento aqui que prende-se na epiglote, chamado de glosso epiglótico mediano, aqui nesse ponto. E essas pregas vocais vestibulares aqui estão em evidência. Está mais vermelho, um vermelho mais clarinho aqui, é a prega vestibular, que é superior. Inferiormente está a prega vocal, que está esbranquiçada. Portanto, a rima glótica é o espaço compreendido entre as duas pregas vocais que se fecham quando a passagem de ar deve ser mais agudo possível, né? Quando o ar ele passa amplamente através da inspiração ou da expiração, essa abertura é bem ampla, então se diz que as duas pregas vocais estão abduzidas, bem como as pregas que acompanham aqui, as pregas vestibulares de cada lado. Então essas pregas estão todas abduzidas, então essa glote aqui está aberta. Ao nível inclusive das cartilagens corniculadas e cuneiformes, que são cartilagens menores e de pouca importância funcional, né? E quando as duas pregas vestibulares e vocais estão mais próximas, então elas estão aduzidas, né? Então nessa adução não há passagem, aqui praticamente não há passagem do ar. Ou se está a rima glótica, ela permite passagem de ar, esse ar vai produzir uma voz mais aguda, né? Então, além das funções que eu mencionei do sistema da cavidade nasal, do nariz, e participar inclusive da fonação. O principal órgão da fonação, sem dúvida, é a laringe, não somente do transporte do ar, né? E essa laringe vai ter inervação aí pelo nervo laríngeo recorrente, lá do nervo vago, para relembrar um pouco sobre os nervos cranianos. Então, a inervação sensorial e motora da laringe se deve principalmente ao nervo vago. Um corte frontal da laringe, observa-se novamente aqui o formato de uma folha, de um pecíolo, e essa que constitui a cartilagem epiglótica, com a mucosa revestindo aqui a cartilagem, constituindo epiglote. A prega vestibular superiormente, a prega vocal inferiormente, né, de cada lado, e esse espaço entre essas quatro pregas, portanto, principalmente entre as pregas vocais, onde está a rima glótica, é chamado de glote. Portanto, aqui a glote é esse pequeno espaço, estreito espaço, depois ela se amplifica, esse espaço se torna maior, parecendo um funil que de estreito vai se abrindo, e aqui a cavidade infraglótica, né? Então, portanto, nesse corte permite observar não somente o corpo adiposo, bastante desenvolvido, a musculatura também seccionada em vermelho, a gordura em amarelo, os vasos, também artérias, as veias e artérias, formando plexos neste nível, né? E as estruturas cartilagíneas aqui, como a cartilagem tireoide de cada lado, e superiormente o ocioide também. Inferiormente está a cartilagem cricoide aqui. Note que a palavra ventrículo,
constitui aqui a entrada de uma estrutura em fundo de saco ou fundo cego chamado de sáculo, né? Portanto, o ar, quando ele penetra, ele passa por aqui, ele fica um tempo maior aqui para ajudar na fonação, né? Na produção do som. Então, esse ar aqui, logicamente, ele passa por um canal, tem uma passagem muito estreita nessa estrutura do ventrículo, chamado de sáculo. Tudo que é ulo, a palavra ventrículo, é diminutivo de outra palavra, de saco, então é sáculo, de ventre é ventrículo, né? Vestíbulo, ulo, novamente, é uma estrutura pequena, então de uma região vestibular, é uma área maior, que se torna menor, passa a ser chamado vestíbulo, que é uma área de entrada a uma outra câmara ou cavidade. No estudo dos principais órgãos da respiração, nós veremos então que além da traqueia, veremos a traqueia e sua ramificação. A traqueia inferiormente aqui, não só as cartilagens laríngeas, a própria laringe, mas também essa glândula bilobada chamada de tireoide, com dois lobos, um lobo direito e um lobo esquerdo, unidos por um istmo glandular. Além disso, tem também outra glândula que é o timo, aqui não está representada, que situa-se anteriormente também a traqueia, que é bem volumosa após o nascimento e funcionalmente mais ativa após o nascimento. Então, essas estruturas cervicais aqui, pode se observar em uma projeção na superfície do corpo, em que o esqueleto aqui do membro superior, clavícula e escápula, juntamente com o esqueleto do tórax, para ver a relação desse esqueleto, especialmente o torácico, com os órgãos denominados de pulmões, bem como as membranas que revestem esses órgãos, que são as pleuras. A pleura é uma membrana serosa, como nós veremos lá no final da nossa aula de hoje. Então, os pulmões são esses dois órgãos aqui, que tem sofrem um processo de expansão e de retração quando se tornam cheios de ar ou com menos ar. Então, se tornam cheios de ar, estão expandidos. Quando diminui o volume de ar, se tornam retraídos. E, obviamente, a área cardíaca aqui entre os dois pulmões no mediastino médio, né? Lembrando da aula anterior, coração, grandes vasos, aqui em destaque a artéria aorta e seus ramos, tronco bracocefálico, carótida comum esquerda e subclave esquerda seccionados. Essas aulas também ajudam a gente a recapitular estruturas que já vimos anteriormente, né? Então, aqui no sistema respiratório, o principal órgão da respiração é o pulmão. Aqui o pulmão direito em vista lateral. O pulmão direito ele apresenta-se com esse aspecto cheio de estruturas menores, separadas por pequenos sulcos, minúsculos sulcos. Essas estruturas também, as microscópicas, são os alvéolos pulmonares, evidentemente, não dá para a gente observar aqui. Mas dá para ver unidades menores como lóbulos pulmonares. Essas unidades menores, esses lóbulos, as estruturas menores, como se fosse um mosaico, separados por sulco, formam grupamentos separados por fissuras, ou sulcos bem mais pronunciados. E duas fissuras aparecem nesta vista lateral do pulmão, aqui do pulmão direito no caso. Depois nós vamos ver no pulmão esquerdo. O pulmão ele apresenta aspecto de um aspecto piramidal, e o direito em geral é mais alargado, mais achatado e volumoso que o esquerdo. Mas ambos apresentam uma região denominada de ápice ou cúpula do pulmão. O termo ápice é o termo mais correto, né? Cúpula também é muito utilizado na clínica médica. Essa ponta superior do pulmão apresenta duas margens, uma margem anterior e uma margem posterior. A anterior é mais aguda e a margem posterior é mais obtusa. Apresenta então essa face visível aqui, que apresenta impressões produzidas pelas costelas, que passam em contato com os pulmões e que são separadas dos pulmões, as costelas e os músculos pela presença não só da face muscular,
mas também das pleuras. Vocês notam que o pulmão aparece assim brilhante devido ao seu aspecto que ele é envolvido por uma membrana fina, serosa, chamada de pleura visceral. Então esse aspecto brilhante é o pulmão. Nós poderemos ver esses pulmões posteriormente, assim espero, na prática, né? Provavelmente no ano que vem. Então, as duas fissuras que eu mencionei aqui separam o pulmão em lobos, em 3 lobos, 2 fissuras chamadas de horizontal e a fissura oblíqua. A fissura oblíqua tem um trajeto maior desde a margem posterior até a base do pulmão, essa outra região do pulmão chamada de base. Olha só, essa base ela é afundada devido à projeção do diafragma sobre ela, a cúpula diafragmática. Então eu tenho esse aspecto côncavo, né? E essa face inferior do pulmão, também chamada de base, pela sua relação com o diafragma, é chamada de face diafragmática. Enquanto que a face lateral do pulmão, com as impressões das costelas, é a chamada também de face costal do pulmão, face costal, né? E a face voltada para o coração, os grandes vasos, e bem como a ramificação da traqueia em brônquios, vai ser chamada aqui de face medial, toda essa face do pulmão, ou face mediastinal, né? Face mediastinal. Lembra que o coração também tinha face pulmonar, então o próprio coração produz essa reentrância aqui no coração, né? Ou melhor, no pulmão. O próprio coração, o ventrículo direito principalmente, está em contato com o pulmão direito, produzindo essa reentrância aqui na área cardíaca. Então aqui a margem anterior do pulmão, a margem posterior, e nota-se sulcos produzidos por exemplo, pela artéria aorta, pela veia cava inferior, pela veia cava superior, né? São esses sulcos veia cava superior, e a artéria aorta aqui produz essa reentrância aqui, né? Então são sulcos aí que, devido à relação do pulmão com os órgãos vizinhos. Nessa face medial, mediastinal do pulmão, se notam também uma região em que não é revestida por pleura visceral ou pleura pulmonar. Esta área nua do pulmão é chamada de hilo. O hilo do pulmão, aqui é o hilo com H, né? O hilo do pulmão é o local onde entram as artérias pulmonares, aqui 2 desse pulmão, bem como 2 no esquerdo, e saem as veias pulmonares, aqui saindo uma veia pulmonar, saindo outra veia pulmonar, 2 veias pulmonares. Posteriormente, essas veias pulmonares, nós vamos ter aqui a passagem do brônquio, que é a primeira divisão da traqueia, brônquio principal, direito no caso, que ao entrar no pulmão já se ramifica em outros brônquios de menor calibre, de segunda ordem. Então, essa região hilo pulmonar, além desses elementos vasculares, tem elementos também nervos, tem linfonodos, né? Então vasos linfáticos, e essa estrutura denominada de hilo, então, recebe esses elementos, em conjunto esses elementos são chamados de pedículo pulmonar, ou raiz do pulmão. Então, olhem o formato desse hilo pulmonar, parece uma raquete aqui, né? Então, essa estrutura aqui, a membrana que reveste o pulmão, ela é interrompida aqui na presença do hilo pulmonar para a passagem desses elementos do pedículo do pulmão. E inferiormente a esse pedículo também tem uma continuação da pleura que reveste o pulmão, e formando aqui o ligamento pulmonar, aqui inferiormente. Então, para relembrar a vocês que a fissura horizontal também ela é contínua na face medial ou mediastinal do pulmão, e é só interrompida pelo hilo, e posteriormente também vamos ter aqui a fissura oblíqua. Então a fissura horizontal é esta da frente, oblíqua é esta posterior, e a continuação da fissura oblíqua abaixo aqui do hilo do pulmão. Então essas fissuras dividem parcialmente o pulmão em 3 lobos no caso do direito. No caso do pulmão esquerdo, em 2, por uma fissura apenas. Então no pulmão esquerdo nós teremos as mesmas faces, ápice, base, né? Face costal, essa quando tem as impressões das costelas, essas áreas mais escuras, mais fundas. Essas regiões todas parecem segmentadas, na verdade
unidades menores, onde vamos existir microscopicamente os alvéolos pulmonares, e o lobo superior separado do lobo inferior pela fissura oblíqua presente no pulmão esquerdo. Há variações anatômicas que podem ter fissura acessória correspondente à fissura horizontal do pulmão direito, também no esquerdo, mas isso não é muito comum. Aqui é a região da pleura que eu mencionei, aqui forma então a pleura que reveste todo o pulmão, que passa a ser chamada de pleura pulmonar ou visceral, inclusive ao nível da base do pulmão esquerdo, e aqui o formato do hilo, que também parece uma raquete, em que as mesmas estruturas do pedículo pulmonar, em vermelho e em azul, que são os vasos, né? Os vasos pulmonares, juntamente com artérias e veias bronquiais, que também tem no direito, aqui não dá para se observar, e o próprio brônquio principal esquerdo, que se ramifica dentro do pulmão já, formando brônquios secundários ou de segunda ordem. Então, a mesma impressão aqui que se produz aqui também da presença da artéria aorta aqui, olha, da artéria aorta produz essa impressão aqui da parte descendente da aorta, né, após o arco da aorta. E outras estruturas vizinhas também produzem impressões. Nota-se aqui que o próprio coração tem uma incisura que também produz uma escavação aqui na margem anterior do pulmão, chamada de incisura cardíaca. Inferiormente a essa incisura cardíaca, observa-se uma projeção do lobo superior do pulmão esquerdo. Essa projeção, que parece uma estrutura, como se fosse uma lingueta, uma pequena língua, é chamada de língula do pulmão. É exclusiva do pulmão esquerdo e que corresponde topograficamente ao lobo médio do pulmão direito. Então aqui a incisura cardíaca na face lateral do pulmão e a língula, essa projeção que aparece aqui. Então agora passamos da laringe, traqueia, com seus cerca de 10 semianéis até mais 15, 18 semianéis de cartilagem. Eu posso contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Isso aqui tem 15 semianéis de cartilagem, podendo ter 16 ou um pouco mais. Então essas cartilagens aqui são as cartilagens da traqueia, unidas por ligamentos anulares na vista anterior. Da traqueia, então, após a última cartilagem traqueal, segue-se a ramificação de dois brônquios principais, o direito primário e o esquerdo secundário. Esses brônquios principais, direito e esquerdo, emitem brônquios de segunda ordem, como eu falei. Então, é como se fosse a ramificação de uma artéria, né? Que uma artéria principal, como a aorta, emite artérias de menor calibre, de médio e depois de pequeno calibre. Mesma coisa, o mesmo padrão acontece aqui. Assim como eu posso falar em uma ramificação como se fosse uma árvore, né? A partir de um tronco, que é a traqueia, você tem os galhos que formam as divisões. A principal, o brônquio principal, que é chamado de primeira ordem ou primário, e 3 brônquios se saem desse primário, chamado de secundários ou de segunda ordem. O nome usual para cada brônquio desse, por estarem destinados a um lobo específico, seja no pulmão direito, seja no pulmão esquerdo, é chamado de brônquio lobar. 3 brônquios lobares, portanto, de segunda ordem, um superior, um brônquio lobar médio e um brônquio lobar inferior, aqui saindo do brônquio principal direito. Cada brônquio lobar emitem brônquios de calibre menor, né, como ainda visíveis macroscopicamente, que são os de terceira ordem ou terciários. Esses, por se dirigirem dentro de um lobo específico do pulmão, em áreas, em territórios específicos e individualizados do pulmão, e que não se comunicam por anastomose um território com o outro, são territórios independentes, são chamados de segmentos broncopulmonares. Portanto, os brônquios que se dirigem ao segmento broncopulmonar de um lobo do pulmão
é chamado de brônquio segmentar, tá? Então, brônquio de terceira ordem é segmentar, pois vai em uma região menor do lobo do pulmão, chamada de segmento broncopulmonar. Então, teremos 3 brônquios segmentares do brônquio lobar superior direito, 2 brônquios segmentares do brônquio lobar médio, e um brônquio segmentar saindo aqui também, juntamente com o brônquio principal direito, terminando, limite aqui um brônquio para o lobo inferior do pulmão. Então o lobo médio recebe 2, o inferior recebe 1, 2, 3, 4, né? Então nós teremos ao todo 5 brônquios segmentares aproximadamente, né? Deixa eu ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até 10, que tem um outro que não dá para visualizar aqui, até um 10º brônquio segmentar que vai para o lobo inferior do pulmão direito. Então o lobo inferior do pulmão direito recebe 1, 2, 3, 4, 5 brônquios segmentares. Esse aqui é chamado de apical ou superior do lobo inferior do pulmão direito. Também tem no esquerdo. Aí passamos para outra ramificação. O brônquio principal direito ele é mais calibroso, ligeiramente mais calibroso e vertical que o brônquio principal esquerdo. Vejam só aqui, né? Inclusive internamente, esses 2 brônquios principais, quando olhados o seu lume, a sua luz, existe uma saliência da última cartilagem traqueal aqui, ao nível de uma pequena saliência cartilaginosa, chamada de carina da traqueia, que separa, é um ponto de separação entre os 2 brônquios principal direito e esquerdo internamente. O esquerdo, ele é mais alongado assim, e mais, tendendo mais a ser menos vertical e mais oblíquo. E isso é importante, por ser um calibre um pouco menor, é que quando entram corpos estranhos aqui, por exemplo, uma semente, alguma coisa, um objeto que possa adentrar a luz da traqueia, a tendência é por ação da gravidade, por força da inspiração do ar, né? O ar sendo em direção aos pulmões, a tendência é cair nesse brônquio principal e entupir esses brônquios de essas ramificações menores, dependendo da dimensão do objeto. Mas esse objeto pode adentrar no principal esquerdo também, embora é mais difícil por causa da disposição dessa estrutura aí. O brônquio principal esquerdo ele se ramifica em brônquios lobares, sendo que são um brônquio lobar superior, que vai se subdividir em um brônquio lingular, ou lingular superior, lingular inferior, que está topograficamente na mesma posição do lateral e medial do brônquio lobar médio do direito, então lingulares, e o brônquio aqui, que são em número de 3, como também tem no direito, né, para o pulmão esquerdo, então no lobo superior do pulmão esquerdo. Então o lobo superior do pulmão esquerdo tem a língula que recebe 2 brônquios segmentares, chamados de lingulares, e o restante são brônquios que vão para o ápice anterior e posteriormente. Então, brônquios segmentares anterior, posterior e apical. E devido a uma pequena diferença, então, de disposição desses brônquios, anterior, posterior e apical e anterior, posterior e apical, são isolados, não se saem de um brônquio lobar somente. E aqui, no caso do esquerdo, o brônquio lobar superior emite um anterior e um outro chamado de ápico posterior, ou seja, que tem um brônquio segmentar posterior mais o apical, né? Então, no caso do direito, esses 3 são independentes. E aqui sai na verdade os 2 brônquios segmentares, ápico posterior e anterior. Então a contagem diminui aqui de brônquios segmentares, né? De 8 a 9 brônquios segmentares no esquerdo e 10 no direito. De tal forma que nós temos, após os brônquios lingulares, o brônquio lobar inferior para o lobo inferior do pulmão esquerdo. Esse emite, emite o superior apical e mais 4 outros ou 3
brônquios segmentares, pode variar de 3 a 4. O anterior e medial formam um brônquio único chamado de anteromedial, o lateral e o posterior saem independentes desse tronco aqui. Então forma-se de 8 a 9 segmentos broncopulmonares ventilados por um bronco segmentar aqui, por 9 broncos segmentares e 10 broncos segmentares no pulmão direito. Nós veremos depois essa segmentação, entendermos melhor pelos próprios segmentos broncopulmonares que existem, então, dentro de cada lobo, ou seja, 3 no pulmão, no lobo superior do pulmão direito, 2 no esquerdo e 5 no lobo inferior do pulmão direito. Já no pulmão esquerdo temos, então, também teremos 2 aqui no ápice do pulmão, do lobo superior do pulmão esquerdo, ápico posterior, né? O anterior para esse mesmo lobo, e depois os brônquios lingulares, esses que estão pintados de azul, o anterior aqui em amarelo, o ápico posterior em vermelho. Esse azul são os 2 lingulares ainda para o lobo superior do pulmão esquerdo. E os demais, anterior, medial, anteromedial, lateral e posterior, mais o superior para o lobo inferior do pulmão esquerdo, né? E aqui temos então essa segmentação e a árvore bronquial que eu mencionei para vocês. A partir da traqueia aqui, então a laringe com a cartilagem tireoidea, os ligamentos que unem as cartilagens, cricotireoide mediano, cricotraqueal, né? Depois os ligamentos anulares que unem as cartilagens traqueais. Aqui, esse site do KenHub tem alguns erros de tradução, pode ser alguns nomes sejam incorretos. A carina da traqueia que mencionei é uma estrutura interna, onde se vê na luz da traqueia e no início dos brônquios principal direito e esquerdo. Nota-se também que as cartilagens em forma de semianel, elas se tornam mais regulares, formando placas ao nível de brônquios. Então, à medida que esses brônquios se tornam sucessivamente menores, essas cartilagens se tornam cada vez, formam as placas quadradas, não mais em forma de anel, e até desaparecer quando chegar ao nível de bronquíolos respiratórios, que são microscópicos. Então, dos brônquios segmentares, como aqui já tinha mencionado, saem dos brônquios lobares, e esses saem dos brônquios primários ou principais. Então, os brônquios segmentares emitem bronquíolos, que é de quarta, quinta, até 6 divisões sucessivas. Os bronquíolos, então, eles ainda não formando os bronquíolos terminais, eles são a parte condutora do ar. Depois desses bronquíolos, da parte condutora do ar, segue-se os bronquíolos respiratórios, que contêm os alvéolos pulmonares, que veremos mais adiante. Então, segmentos broncopulmonares. Beber uma água, já aproveitar já 1 hora quase 1 hora e 25 de aula. Como eu mencionei, o mesmo nome dos segmentos tem a ver com os respectivos brônquios segmentares. No pulmão direito, o segmento apical, o lobo superior do pulmão direito, recebe interventilado pelo brônquio segmentar apical. O segmento posterior, essa é uma vista posterior dorsal dos pulmões, né? O segmento posterior, lobo superior do pulmão direito, vai ter um brônquio específico aqui que está em verde para esse segmento aqui. O ápico posterior no pulmão esquerdo estão mesclados, então as duas cores estão associadas, que o vermelho com o verde aqui, né? Ápico posterior, porque sai de um bronco segmentar único. Anteriormente é azul, aqui depois nós vamos ver em outra vista, embora em outra cor, né? Não precisa ser em azul, pertencente ainda ao lobo superior do pulmão esquerdo, né? E do pulmão direito aqui, o brônquio segmentar anterior vai para o segmento anterior.
E depois aqui, essa região arroxeada aqui corresponde ao segmento superior, ventilada pelo brônquio segmentar superior ou apical, tanto no pulmão direito quanto no pulmão esquerdo, e os demais segmentos chamados de basilares, ventilados por brônquios segmentares, antigamente chamados de basais, mas o correto é basilares, posterior, bem evidente, por causa da visão desse pulmão direito e pulmão esquerdo. Aqui o basilar lateral, depois o medial, que não dá para visualizar aqui, e o anterior também não dá para visualizar aqui. Na face diafragmática, esses mesmos segmentos também são visíveis, o posterior, anterior, medial, lateral, são também facilmente reconhecidos. É importante essa topografia está aqui do Netter, ele enfatiza isso, a disposição, a relação entre a coluna vertebral e suas vértebras torácicas. Olha aqui, ao nível do ápice, o cúpula do pulmão, pegando a primeira costela, até a 10ª costela, pegando aqui ao nível da base. Então, 12ª e 11ª costela não tem relação direta com os dois pulmões, como podemos observar aqui, bem como as vértebras correspondentes. Então, nessa visualização aqui dos segmentos bronquopulmonares, aqueles segmentos já mencionados para vocês, o apical, o posterior e o anterior, Como é a face medial mediastinal do pulmão, nós temos aqui a região do hilo, esse roxo, toda essa porção aqui é o hilo, onde passam os elementos, o bronco principal direito, vasos e nervos pulmonares, linfonodos, E no lobo médio também notamos a segmentação do pulmão em medial e lateral, cada um recebendo seu bronco segmentar específico. No lobo inferior do pulmão direito, nesta vista medial e nesta vista lateral, notamos então a distribuição do segmento do brônquio segmentar superior, anterior, lateral e posterior. Portanto, a medial corresponde a essa área visível tanto na face diafragmática como na face mediastinal do pulmão. No pulmão esquerdo, então se repetem esses segmentos: brônquio segmentar ápico posterior, brônquio segmentar anterior, então aqui a margem anterior do pulmão esquerdo, Aqui nota-se na face, toda a face mediastinal do pulmão, a região do hilo, também a mesma cor que tinha no pulmão direito. E, logicamente, o principal elemento que entra no hilo aqui vai ser o brônquio principal esquerdo, que se ramifica em 2 brônquios lobares, e cada brônquio lobar se ramifica no seu respectivo lobo, superior ou inferior, separados pela fissura horizontal. Veja a área aqui também do brônquio, da região da língula do pulmão, com a ventilação do brônquio de terceira ordem lingular superior e lingular inferior, Bem como todo o restante do lobo inferior, com suas regiões que se repetem praticamente no esquerdo: anterior, medial, lateral, anterior, tudo basilares, brônquio basilar anterior, brônquio basilar medial e brônquio basilar lateral. O termo basilar é mais correto que basal. E brônquio segmentar basilar posterior, vai para o segmento basilar posterior. Aí na questão da ramificação dos bronquíolos, os bronquíolos formam então os terminais. Bronquíolos já deixam de apresentar a cartilagem e a lina que existia nos demais brônquios de maior calibre, e passa a ter uma estrutura basicamente de tecido conjuntivo e um epitélio respiratório, E esse epitélio respiratório vai ocorrer, onde vai ocorrer as trocas gasosas ao nível dos alvéolos, que são essas pequenas dilatações. A palavra alvéolo seria uma estrutura como se fosse um pequeno saco constituindo um saco maior. Então, o saco maior aqui é o chamado saco alveolar. Cada saco alveolar contém unidades menores bem redondas, que são os alvéolos pulmonares, que se intercomunicam com poros alveolares, que está aqui apresentando
poros alveolares. Então o ar atmosférico vai se concentrar aqui, e para que neste momento o sangue, através desses capilares alveolares abundantes, e uma inervação também em amarelo do nervo bronquial, né? Esses capilares alveolares, eles fazem as trocas gasosas, a hematose, então ocorre nesse nível aqui, né? Deixa eu tomar mais um pouquinho d'água aqui, gente. Então, como eu já falei anteriormente, o brônquio principal emite em brônquios de menor calibre até formar os bronquíolos que se tornam microscópicos, como os bronquíolos terminais, e esses então se ramificam os alvéolos pulmonares na forma de sacos alveolares. É semelhante a uma uva, né? Um cacho de uvas. Cada uva representaria então o alvéolo e o cacho representaria o saco alveolar. E o cabo que prende a planta, né? Que prende a parreira, o galho que se prende o cacho de uva, corresponderia ao bronquíolo respiratório. Então nós teremos, na verdade aqui, os ramos das veias pulmonares, aqui não está numerado, provavelmente número 1 aqui, o ramo da veia pulmonar, de onde vem o sangue oxigenado, né, após a hematose, e esse sangue desoxigenado rico em CO2 caminha por essas ramificações, são as vênulas, e formam capilares. Então as vênulas formam esses capilares número 4, né, e esses capilares constituem depois as arteríolas, saem aqui na forma de arteríolas a partir do momento que saem dos alvéolos pulmonares. Todas essas unidades aqui são os alvéolos pulmonares e um saco alveolar, esse conjunto proveniente de um bronquíolo terminal, né? Formando bronquíolo terminal e bronquíolos respiratórios que já contém os alvéolos onde ocorre a hematose, as trocas gasosas. Então, gente, a rede capilar sanguífera do sangue, que aqui é representada, também é acompanhada por uma rede capilar linfática, mas não está representada aqui, porque os vasos linfáticos também saem do hilo do pulmão. E vamos chegar a uns detalhes aqui sobre o pulmão, gente. Queria que vocês prestassem bem atenção que a anatomia não está aqui só para enfeitar, você deixar tudo bonito e não aplicar quando vocês estiverem tratando seus pacientes, nas suas pesquisas em laboratórios, né? Dentro da área da fisioterapia. Mas quando vocês pegarem pacientes com DPOC, com efisema pulmonar, com tantas patologias, né? Com asma crônica, com diversas patologias, inclusive cânceres pulmonares, tumores pulmonares, nós temos que levar em conta que o pulmão normal é esse que a gente procura mostrar para vocês no laboratório de anatomia. Só que o pulmão formolizado e glicerinado nas peças do laboratório, para vocês suportarem o cheiro, né, da glicerina, é mais suportável e é mais inofensivo, e o formol é muito agressivo, né, à saúde, inclusive é carcinogênico. Os pulmões lá, eles estão muito escurecidos, estão parecidos com esse pulmão aqui. Esse pulmão aqui, na verdade, não está formolizado, mas é de um indivíduo fumante, não que ele tenha morrido, né, do excesso do cigarro ou de algum problema nos pulmões. Mas nota-se que o pulmão escurecido dessa forma é devido à presença dos pigmentos do cigarro, do alcatrão, né? Não só da nicotina, que é tóxica, mas também do alcatrão, que torna os pulmões mais escuros. Nesses pontos de escurecimento dos pulmões ocorre também fibrose com morte celular dos pneumócitos, né, células pulmonares do tipo 1, tipo 2, que constituem os alvéolos pulmonares. Vocês vão estudar isso em histologia. Então ocorre fibrosamento, cicatrização também quando lesa, os pneumócitos se rompem em processos patológicos de enfisema pulmonar, e forma-se um tecido cicatricial. Então o pulmão se torna fibrosado e inútil para as trocas gasosas. Já um pulmão saudável tem um aspecto rosado, como o pulmão de uma criança, né? Que não é fumante passivo também. Se o indivíduo for fumante passivo, ele pode chegar ao ponto também do pulmão ficar escurecido aqui.
ou morar em ambientes onde há poluição atmosférica muito grande, o pulmão se torna fica cheio de partículas de carvão e fica assim também escurecido. E é extremamente prejudicial ao funcionamento pulmonar. Eu tinha mencionado para vocês também que o pulmão ele parece uma esponja, né? Então são órgãos bastante maleáveis, aqui o pulmão direito, o pulmão esquerdo são bastante maleáveis, são órgãos espongiformes. E esse aspecto de esponja é justamente porque no seu parênquima vai ter uma quantidade N alvéolos pulmonares, uma quantidade inumerável de alvéolos que dão esse aspecto típico de esponja ao pulmão. E é bom falar das patologias, então, com relação que envolve até as membranas que envolvem os pulmões. Então, na anatomia normal que nós damos para vocês, a gente deve informar a vocês sobre essas membranas, são as pleuras. As pleuras elas podem ser de dois tipos: a externa, que reveste a cavidade do tórax, é o esqueleto do tórax, mais os músculos adjacentes, né? Essa membrana de revestimento externa aqui é chamada de pleura parietal, envolvendo também o diafragma e envolvendo aqui o pericárdio também. Aí a pleura, quando envolve um órgão que não é diafragma ou o tórax, a parede do tórax, é chamado pleura visceral. Então essa pleura visceral envolve todas as estruturas, não só pulmões, como também as estruturas vizinhas aqui na cavidade do tórax, que tem outras como a traqueia e os brônquios que eu mencionei. Então a lâmina externa é a pleura parietal, e a lâmina que está intimamente aderida ao tecido pulmonar é a pleura visceral, e que acompanha também as suas duas fissuras no pulmão direito, a fissura horizontal e a oblíqua, ou a fissura oblíqua no pulmão esquerdo. Então ela se adentra profundamente, revestindo também as fissuras. Essa é a pleura visceral, também chamada de pleura pulmonar, que eu mencionei para vocês. E a pleura, quando envolve o pericárdio, que é aquela bolsa trilaminar que protege o coração, reveste o coração e parcialmente os vasos, é a pleura pericárdica. Então temos a pleura pericárdica, a pleura diafragmática, a pleura costal, que está aderida às costelas, né? E demais pleuras viscerais com estruturas que aparecem aqui, inclusive do esôfago também, que aparece na cavidade do tórax. Então essa membrana nada mais é que uma membrana serosa, porque ela produz uma secreção. Essa secreção vai ocupar o espaço entre as duas pleuras, a parietal e a visceral. Então esse chamado espaço pleural ou interpleural. Então aqui temos, novamente, se fizer um corte frontal do pulmão para observar as pleuras, um corte frontal, aqui a árvore bronquial, traqueia, seus ramos, que são os brônquios intrapulmonares, né, de segunda, terceira, quarta ordem, até os bronquíolos, que são microscópicos, e finalmente os alvéolos. Então, todas essas estruturas na superfície, o pulmão é revestido por uma pleura visceral, né? E o folheto externo é a pleura parietal, formando recessos costodiafragmáticos. Então, essas pleuras formam os dois sacos pleurais, aqui no pulmão direito, no pulmão esquerdo, na vista superior, um corte transversal. Aqui revestido também o saco pericárdico, o pericárdio. Agora, atualmente tem já trabalhos sendo publicados que estão auxiliando os médicos na área de pneumologia com relação ao tratamento da Covid, dessa Covid, essa pandemia que tem afetado por vários meses muita gente, todos nós estamos sendo vítimas dessa pandemia. Então somos obrigados a ministrar aulas excessivamente teóricas para vocês, mas eu espero que se tornem interessantes quando vocês observarem na internet trabalhos especificamente com pacientes que sofrem dessa doença do coronavírus, né, desse tipo de gripe que geralmente é fatal
para indivíduos da faixa de risco, né? Para pessoas que não têm um sistema imunológico que consiga sanar, que consiga ser curado. Se houver problemas imunológicos, muitas vezes o indivíduo não consegue nem tomar a vacina e acaba indo a óbito. Eu falei de fibrose dos pulmões, exatamente isso que o vírus faz, que o coronavírus faz nos alvéolos pulmonares, é a morte celular. Então se observa áreas infectadas no pulmão, mas na região posterior do pulmão. Olha. Aqui é a ramificação dos brônquios, se aparece um colorido um azul mais claro, e essas áreas amareladas, esverdeadas aqui, justamente as que são acometidas, são lesadas pelo vírus, pelo coronavírus. Então visitem o site que eu tirei essa imagem, aqui vou passar depois para vocês no final. E aqui temos, por exemplo, tomografias, né, em que representa aqui cortes transversais, horizontais aqui do encéfalo, em que se observa regiões avermelhadas, onde há infecção pelo vírus também. O vírus ele pode acometer, mas o mecanismo que ele penetra no cérebro não é muito ainda, não está muito bem esclarecido. Mas essas áreas se tornam mais com edema, né, com inchaços. Então por isso estão mais avermelhadas aqui. Vejam que atinge regiões essenciais de função cerebral, inclusive áreas cognitivas, e que pode levar o indivíduo a ter problemas de confusão mental, né? Áreas relacionadas ao pensamento no cérebro. Então está aqui, olha, está envermelhado. Isso em casos mais graves de evolução da coronavírus, da Covid-19. E essas azuladas aqui, acontece uma alteração também na densidade cerebral aqui em azul. Olha só, vejam só, até o tálamo aqui está acometido aqui nessa área azulada, dependendo do nível de corte aqui. Então, o primeiro corte, o corte mais superior aqui, o da direita, depois um corte abaixo, aí seguimos cortes gradualmente mais inferiores, mais próximos, pegando o cerebelo, né? O nível cerebelar que não foi... nesse paciente não foi acometido o cerebelo, somente o cérebro, o telencéfalo, né? Então veja aqui essa evolução também em outros níveis, essas áreas azuladas, inclusive em proximidade com áreas da memória, principalmente aqui que envolve também o lobo temporal, o hipocampo, ou que áreas da memória que envolve, aqui como está em vermelho, aqui também o lobo insular, ligado também à memória. Então as referências na internet, para vocês entenderem, na revista Galileu, são trabalhos que vocês poderão se atualizar mais sobre o assunto e poderão complementar mais a nossa aula, né? Além do KenHub com as suas imagens, que eu sempre utilizo com frequência, de alta qualidade. E é isso, gente. A aula, então, ela continuará agora com o sistema digestório. Eu espero que vocês reservem um tempo para dar uma resumida na minha aula. Eu talvez falei até demais, né? Mas procurem resumir lendo o capítulo do D'Angelo Fatini, capítulo, se não me engano, capítulo 8, né? Sistema respiratório, D'Angelo Fatini. Pessoal, muito obrigado a todos. Elabore uma questão respectiva no que respeita a essa aula de hoje, bem como a aula anterior e as demais aulas, até formarem 5 questões, terminando essa parte de esplancnologia. Um abraço a todos e fiquem com Deus.